só vocês também que apresentaram. Não sei se foi só o grupo de vocês que apresentou essa dúvida aqui. Aí eu tenho esse vídeo aqui, depois eu vou colocar para vocês também, mas era para que vocês desenvolvessem aí sozinhos também, né? Mas não é colocar a chave inversora, não é uma coisa de outro mundo. É para vocês fazerem depois que terminarem a parte da automação sem a inversão. Para mudar a inversão é só mudar essas duas networks aqui do atuador 2 e do 3, que são os roletes da mesa giratória. O atuador 2 é o que ativa o rolete da mesa giratória para puxar a caixa para cima da mesa giratória e para enviar a caixa para o elevador, para a esteira do elevador da esquerda, e o atuador 3 é para enviar a caixa para a esteira do elevador da direita. Então, o atuador 2 é que vai ativar os roletes da mesa giratória para enviar a caixa para a esteira do elevador, no sentido para a esteira do elevador da esquerda, e o atuador 3 ele só é utilizado para ativar os roletes da mesa giratória para enviar a caixa para a esteira do elevador da direita. É isso daí. Então, para inverter o sentido de envio das caixas, né? Então, o problema estava assim, era que foi proposto, era para enviar as caixas pequenas para o elevador da esquerda, enviar as caixas grandes para o elevador da direita. Então, se o sensor 2 detectasse que a caixa é grande, então você teria que ativar o atuador 3, como estava aqui, ó, nessa primeira linha aqui. Então não tinha esse botão da inversão, esse contato aqui, só tinha esse contato aqui do tamanho da caixa. Se o sensor 2 não detectasse nada, então só tinha essa linha aqui, sem esse contato do botão de inversão, e só tinha um contato aqui normalmente fechado da memória do tamanho da caixa. Então eu ativava o atuador 2. Quando a mesa giratória estivesse virada para as esteiras ali do elevador da direita e da esquerda, por isso este sensor 5. Aqui no atuador 3 só tem a linha aqui com o sensor 5, porque o atuador 3 só vai ser ativado, ou ele só é usado a hora que a mesa giratória estiver no sentido, ou a mesa giratória ela estiver girada no sentido das esteiras que vão para o elevador da direita ou da esquerda. No caso do atuador 3, só a hora que a caixa é enviada para o elevador da direita. Ou seja, no problema é só a hora que a caixa for enviada para o elevador da direita. Então só é a única situação em que o atuador 3 é utilizado é quando a caixa vai para o elevador da direita. Por isso que só tem essa linha aqui do atuador 3. Só essa network. Então, o que a gente faz? Se for para inverter o sentido em que as caixas vão ser enviadas, né? Se eu quero inverter aí, o sentido original era que a caixa pequena iria para o elevador da esquerda e a caixa grande para o elevador da direita, eu quero inverter. Eu quero ter uma opção em que a caixa grande vá para o elevador da esquerda e, consequentemente, a caixa pequena vai para o elevador da direita, então eu só tenho que modificar essas duas networks aqui. Então, analisando o problema lá, eu caio aqui, ó, só modifico aqui. Aí eu falei depois que você pode analisar lá e verificar que na outra network da memória, que é a terceira network, em que tem a saída aqui do tamanho da caixa, da memória do tamanho da caixa, que é essa saída que vai modificar esse contato aqui, que tem a saída com o tamanho da caixa, é da memória M0.0 que tem esse símbolo aqui. Foi dado esse nome, tamanho caixa. Aí eu posso fazer isso também. Eu posso chegar lá e modificar também lá em cima e fazer isso daqui que eu fiz. Mas fazendo isso, aí eu não tenho tanta flexibilidade igual aqui. Aí eu vou ter que fazer essa modificação para cá também. Então é mais trabalhoso eu fazer lá do que fazer aqui. O mais certo é modificar aqui também.
Então eu pego e modifico aqui, porque se eu modificar lá, aí talvez depois eu tenha que modificar aqui também quando eu quiser melhorar esse processo de automação. Então o melhor é modificar aqui, porque lá eu estaria modificando a memória daí de atuação do processo, né? Então lá eu estou modificando o quê? Eu estou falando que a caixa pequena ela não é mais pequena, ela vai ser grande. Então estou modificando o método de sensoriamento, não estou modificando o sentido das caixas, né? Então eu estou falando assim que a caixa grande já ela não é mais grande, ela vai ser pequena, né? Então estou invertendo o sensoriamento. Eu estou falando que o sensor ela não está captando caixa grande, ele está captando caixa pequena e falando que ela é grande, né? Então não pode ser isso daí. Então aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou falando assim, eu estou invertendo e mandando caixa grande para a esquerda agora e caixa pequena para a direita. Então estou invertendo a minha opção. Então o mais certo é isso daqui. Inverter aqui no sentido de envio das caixas. Quer dizer, caixa grande agora para a esquerda e caixa pequena para a direita. Então eu faço essa opção aqui, no envio dos roletes, que é justamente nessa decisão que é quando a mesa giratória ela gira e fica no sentido de envio das caixas para a esteira do elevador da direita ou da esquerda, que é dado pelo sensor 5. Quando o sensor 5 fecha ou ele é ativo. Ele fecha esse contato aqui, ó, normalmente aberto. Então eu faço o quê? Eu pego desde essa condição aqui, que é dado pelo sensor 5, aqui no atuador 2 e aqui no atuador 3. Eu coloco aqui mais um ramo. Esse ramo em paralelo, ele me dá mais uma opção, que é uma condição ou. Então, esse caminho em paralelo aqui me dá a opção de eu seguir esse caminho aqui de cima ou esse caminho aqui de baixo. Então, dá uma disciplina lá de matemática discreta, que seria a disciplina de lógica também. Então, matemática discreta tem a ver aqui com controle discreto, automação e controle discreto. Então, ela dá essa condição lógica aqui, que seria a condição ou, né? Então, eu tenho esse caminho aqui de cima ou este caminho aqui de baixo para seguir. Mas é claro, se eu tivesse aqui, e aqui eu tenho em um circuito elétrico, dois caminhos para seguir. Se fosse um circuito elétrico de resistência, indutor, capacitor aqui, a corrente elétrica iria seguir os dois caminhos. Mas ela iria seguir proporcionalmente aos componentes elétricos que eu teria nesses dois caminhos aqui. Em automação e controle discreto, a mesma coisa, só que aqui eu tenho duas condições, sendo discreto. Então, a corrente elétrica aqui, ela não vai seguir os dois caminhos. Ou ela segue um ou outro, sendo a lógica, né? Então, lógica é assim, ou é um ou é outro. Duas condições que a gente fala, ou é um ou é o outro. Então, ou ela vai seguir esse caminho de cima ou o de baixo. Por isso que o de cima, eu coloco esses contatos aqui normalmente fechados e o de baixo normalmente aberto. É claro, você pode ter esse aqui de cima do tamanho da caixa aberto em cima e o de baixo aqui fechado, tá? Então não precisa ser necessariamente nessa combinação, né? Eles ficaram aqui os de cima fechados, de baixo abertos, né? Os dois aqui juntos, né? Mas poderiam ser invertidos aqui, né? O que eu não posso é ter igual, né? Os dois fechados aqui em cima e os dois fechados aqui embaixo sendo iguais, né? O botão de inversão aqui, tamanho de caixa, né? Os dois iguais aqui de baixo aqui também, né? Então aqui a condição que eu tenho quer dizer o seguinte, o botão de inversão aqui normalmente fechado quer dizer que eu não tenho a inversão ativa. Então quer dizer que eu não estou invertendo o sentido das caixas, né? Então as caixas estão no processo normal, quer dizer, eu não ativei a inversão delas. Então o sentido normal delas é que a caixa pequena é no problema original, né? Eu falo o sentido normal. Então a caixa pequena vai para a esquerda e a caixa grande vai para a direita. Então é como se não tivesse inversão nenhuma que eu tivesse inventado ali. E o tamanho da caixa aqui não está ativo. O tamanho da caixa ativo quer dizer que a caixa é pequena. Esse tamanho da caixa aqui é quando a caixa for grande, que ele é ativo pelo sensor 2. E o sensor 2 ele só capta o tamanho da caixa grande.
Então aqui ele está negado, esse contato aqui, então quer dizer que ele não captou o tamanho da caixa grande. Só capta o tamanho da caixa grande, que é só pelo sensor 2. Então quer dizer, caixa pequena e a inversão não está ativa. Então ele ativa o atuador 2. Então ele passa por aqui direto e vai ativar o atuador 2. Aqui nessa opção de baixo, então ele segue essa opção de cima ou a opção de baixo. Essa opção de cima é quando eu não tenho a inversão, eu não optei pela inversão do processo, né? Então ele segue a opção normal, então ele vai optar por esse caminho aqui e ativar o atuador 2, e a caixa é quando a caixa é pequena. Então ela vai para a esquerda. A outra opção, para ativar o atuador 2, é quando eu ativei a inversão e a caixa é grande. Aí sim, então quando o processo estiver invertido, a caixa grande é que vai para a esquerda. Então eu optei pela inversão da seleção. Então a caixa grande é que vai para a esquerda, tá? Então é só aqui, ó, na ativação do atuador 2. Só que para isso, daí eu tenho que inverter e colocar essa condição que eu tenho aqui, ó, de ativação do atuador 2 no inverso dele, que é o atuador 3 aqui embaixo, tá? Daí o atuador 3, que faz o inverso do atuador 2, porque ele manda as caixas para o elevador da direita, aí tem que ter a condição inversa daí do atuador 2. Então eu faço essa condição inversa aqui no atuador 3. Então eu coloco a mesma coisa ali dos contatos no atuador 3, só que é o inverso aqui, né? Então, quando o botão da inversão ou quando a inversão não estiver ativa, então a caixa grande é que vai para a direita, no atuador 3. Então aqui, ó, eu coloco o contrário aqui quando a inversão não está ativa. É a caixa grande que vai para o atuador 3, que vai ativar o atuador 3. Aí é ela que vai para a direita, tá? Opa. Tá ali, ó. É a caixa grande. E aqui embaixo, na outra condição, quando a inversão está ativa, tá? Então aqui o início aqui fica igual, ó. A inversão não ativa e a inversão ativa aqui no início. E depois aqui, ó, quando a inversão não está ativa, para o atuador 3 é a caixa grande, no atuador 2 a caixa pequena. Aí quando a inversão está ativa, no atuador 2 é a caixa grande, no atuador 3 aí vai ser a caixa pequena, tá? É nisso que inverte para os dois. Tanto é que se o atuador 2 ele ficar ativo junto com o atuador 3, aí eles vão travar. Por quê? Porque o atuador 2 ele atua no rolete da mesa giratória para fazer ele girar num sentido. Para ele girar para a esquerda. Para ele fazer os roletes girarem para a esquerda. E o atuador 3 para eles girarem para a direita. Se os dois ficarem ativos ao mesmo tempo, eles vão ficar parados, os roletes. Eles vão travar. Daí a caixa vai ficar parada em cima da mesa giratória e não vai para lugar nenhum. Daí vai ficar travado o processo lá e ele vai parar. Então fica parado o processo lá e pronto. Vai ter que ter intervenção lá para solucionar o problema, né? Então você tem que colocar essa lógica aqui para que os dois não fiquem ativos ao mesmo tempo e não fiquem desativados também, né? A hora que a caixa estiver em cima ali da mesa giratória e ela estiver já no curso dela, quer dizer, ela estiver já no sentido da esteira para o elevador da direita e no sentido da esteira do elevador para a esquerda, né? Aqui, ó, o S5 estiver acionado, o sensor 5 estiver ativo. Então você tem que fazer essa lógica aqui. Essa lógica é chamada intertravamento que você faz entre o atuador 2 e o atuador 3. O intertravamento quer dizer o quê? Que você tem um intertravamento entre o atuador 2 e o atuador 3. O intertravamento é que o atuador 2, a hora que estiver ativo, não pode ter o atuador 3 ativo ao mesmo tempo. Então, um está travando o outro. A gente diz, né? Está travando a atuação do outro. Então, o atuador 2 está efetuando o intertravamento do 3 e o 3 está efetuando o intertravamento do 2, né?
Então, o atuador 2 não deixa o 3 atuar e o 3 não vai deixar o 2 atuar. Para se ter uma maior segurança, você pode até colocar aqui, ó, em série, com o atuador 2 aqui, você pode até colocar um contato normalmente fechado do atuador 3 aqui e aqui do atuador 2 também, para garantir isso. Não precisa, mas futuramente pode-se colocar aqui, ó, igual o S9 e S10 aqui para desligar, né? Colocar em série aqui um contato normalmente fechado do atuador 3 e do atuador 2. Aí tem uns picaretas que fazem isso, para não dar esse problema aqui, quando não faz essa lógica aqui, ou a pessoa tem dúvida, eles colocam o contato normalmente fechado do atuador 3 aqui do atuador 2 aqui. Aí fala assim, ó, tá resolvido o problema, coloca do atuador 3 aqui do atuador 2. Quando não consegue resolver essa lógica aqui, né? Colocar essa lógica correta. Aí vê lá, pô, tá ligando o atuador 2 aqui junto com o atuador 3. Aí ocorre isso daqui, daí o cara vai lá e coloca o contato normalmente fechado do atuador 2 aqui e do atuador 3 ali, né? Para colocar isso. No e aqui vocês podem utilizar no. Deixa eu colocar ali para vocês o. Eu vou mudar lá para o ITS PLC. Daí, para acionar essa chave de seleção, eu coloquei o botão de emergência. Daí, quando eu, tipo, por exemplo, daí eu apertaria o botão, ele inverteria. Isso. Isso mesmo. Tá. O botão de emergência pode ser colocado, tá? Como é que eu vou falar aí, ó? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha, aí vocês podem colocar. O botão de emergência é o mais indicado, só que aqui no WinSPS, no ITS PLC MHJ, você tem o botão de emergência, ele funciona igual uma chave, esse botão de emergência aqui, que é o vermelho. Ele tá com uma entrada, acho que é o I 1.7. Deixa eu verificar ali. I 1.7. Eu coloquei como botão bot.emergência. E tem o botão de reiniciar também, que está como I 1.3, eu acho, e 1.6, e 1.6, o de reiniciar, que daí é esse botão aqui, tá? De reiniciar em 1.6 e esse 1.7. Não dá, e tem uma entrada que é o em 1.3 que não está sendo utilizada. Tem também no WinSPS, tem uma máscara ali do lado que chama PLC Mask, que se você clicar nele ali, naquele vídeo que eu estava mostrando para vocês ali, também eu vou explicar como é que usa ela, que dá para configurar ela, que é um botão no menu do lado lá que dá para você colocar, ou tem no menu lá em cima que chama PLC Mask, que dá para você colocar lá, ele mostra o painel do CLP, também com as entradas e saídas dele, que são as entradas e saídas do CLP, como você veria o CLP, com as entradas e saídas dele que mostra daí esses símbolos que você coloca, o S0, S1, S2, os símbolos do ladder que você colocou dos contatos ali e quais estão ativos e desativados, né? Com os LEDzinhos do lado ali mostrando quais estão ativos e desativados. E com as saídas também, né? Do CLP, não do processo. Igual esse painel de entrada e saída aqui embaixo, só que seria equivalente do CLP. E aí vai mostrar os símbolos também do lado, como um painelzinho do CLP, simulando, né? Aí você pode configurar as entradas e saídas do CLP que ele busca da tabela de símbolos que foi colocado no projeto e coloca nessa máscara do CLP, nesse painel ali de simulação.
para ser inserido ali, né? Só que esses endereços que são colocados ali, o I1.7 e I1.6, eles são fixos para serem colocados ali, porque eles têm que ter essa compatibilidade para funcionar junto com o ITS MHJ, junto com esse software aqui. Se você trocar, ele não vai funcionar junto com esses botões aqui, ó. Então, para funcionar junto com esse botão de emergência aqui, tem que ser o I1.7 lá no WinSPS. Junto com esse botão aqui, tem que ser o I1.6. Junto com esse daqui, tem que ser o I1.5. Esse daqui tem que ser o I1.4. Aí vai sobrar um endereço lá só de I0.0 até I1.7, que vai ser o I1.3. Só que, por enquanto, não dá para utilizar o I1.3. Talvez até pudesse ser utilizado, mas não tem como utilizar no WinSPS para colocar um botão ali no I1.3, tá? Ele não tem mais nenhuma chave, nenhum outro botão aqui no ITS PLC MHJ para utilizar. Aqui não. Nessa planta industrial, ele não tem nenhuma outra entrada aqui, nenhum outro botão, nenhuma outra chave para utilizar o I1.3, tá? Ele não está utilizando o I1.3 aqui. O I1.3. Então está sobrando lá uma entrada no CLP daí, entre o I0.0 até o I1.7, o I1.3. Se desse, a gente poderia utilizar ele para fazer o papel dessa chave inversora aí, né? Mas aí o melhor para ser utilizado, pode ser utilizado daí o I1.6, que é o botão de reiniciar, e esse de emergência. Aí vocês podem utilizar daí para o botão ali da chave inversora, né? O de emergência aqui ou reiniciar. Daí de emergência, vocês podem mudar para o I1.7 ou de reiniciar aqui o I1.6. Só que o de reiniciar aqui vocês vão ter que deixar apertado, tá? Aí vocês deixam apertado aqui e testam daí para ver a inversão. Aí vocês têm que deixar apertado até a caixa chegar aqui. Ela tem que passar pelo sensor 2. Aí depois que ela passou pelo sensor 1 e 2 aqui, vocês podem apertar, esperar ela sair aqui da mesa, passar pelo sensor 7, pelo sensor 8, esse sensor que fica aqui depois aqui da mesa giratória, tá? Depois que ela entrou aqui na esteira da direita ou da esquerda. Aí você pode soltar o botão aqui do reiniciar, tá? Que é da entrada em 1.6. Então você pode utilizar o botão de reiniciar, que é da entrada de endereço em 1.6. Então você pode utilizar esse botão aqui, só que a desvantagem dele é que você tem que manter apertado daí para o botão de inverter, né? O botão aqui de parada de emergência, aí em vez de ser desse emergency stop aqui, você pode utilizar também para o botão de inverter. Só que ele só tem um inconveniente, que a hora que você aperta ele, ele fica com esse alarme aqui, né? Aí está indicando que ele está ativo também, né? Só que como é a parada de emergência, ele vai ficar com esse barulho aqui. Aí você abaixa o volume aí ou corta o volume daí para não ficar apitando, né? Mas daí está indicando, ó, a inversão está ativa, né? Aí você pode indicar a inversão. Aí lá naquele exemplo que eu passei para vocês ali, eu coloquei I1.6, que é esse de reiniciar, né? Do jeito que está ali, ele está atuando no atuador, ele está, quer dizer, ele está funcionando no atuador, na network do atuador 2 e do atuador 3. É por isso que para funcionar a inversão, você aperta aqui a hora que a caixa chegar aqui, subir na mesa giratória, e aí você pode apertar o botão de reiniciar aqui a hora que ela estiver aqui indo para a esteira da direita ou da esquerda. Aí depois você já pode soltar o botão de reiniciar.
que daí ele já efetua a inversão aqui na hora, tá? Aí você pode soltar que daí a caixa vai para a esteira da direita ou da esquerda invertido, né, o sentido. Aí você soltou o botão aqui, ele volta daí sem inverter, volta ao sentido normal daí. Então ele já efetua a inversão ali, depois você solta, daí ele volta ao sentido normal daí sem inverter. Mas daí ele não fixa daí. Se você quiser fixar, aí você tem que colocar um contato de selo aqui, né? Agora, o botão de emergência aqui, você não precisa daí, você não precisa ficar segurando, né? Quer dizer, tinha que ser uma chave que tem que colocar aqui. É que nas bancadas que a gente, nos hacks que a gente tem lá no laboratório, a gente tem chave lá. Tem chave a mais, né? A gente não tem esse painelzinho aqui do ITS, né? Lá a gente tem umas chaves na bancada, no hack, a chave física que a gente tem lá que dá para ligar fora, né? Fora do ITS. Então a gente não tem só esse painel do ITS, tem mais daí para ser ligado, externo a ele. Lá no hack nós temos estes. A gente tem o ITS no computador e tem também essas botoeiras aqui também. Não tem a botoeira de reiniciar, mas temos também as botoeiras físicas lá. Tem um botão para você apertar lá de iniciar e de parar. E tem também uns LEDs, né, umas luzes de sinalização lá. Tem acho que 4 luzes de sinalização. Então tem os botões verdes de iniciar, vermelho também, contato normalmente fechado, além desse do ITS. Então dá para a gente pegar e ligar lá fisicamente no rack e também aqui no ITS. Então dá para iniciar aqui pelo computador no ITS, lá aqui essa planta aqui pelo ITS, dá para iniciar lá no rack também, tem essa opção, dá para iniciar nos dois também. Tem também no painel touchscreen da IHM, também tem uma terceira opção para iniciar no painel lá. Aí touchscreen é igual celular, né? Então, painelzinho touchscreen lá, então mais uma opção lá, terceira opção lá que tem também para ligar. Então tem mais outras opções também, né? Para serem feitas lá, né? A IHM tá para ligar também via internet, dá para espelhar a tela dela dá para esperar a tela dela no Internet Explorer, daí dá para colocar ela no Internet Explorer em casa, então dá para fazer o acesso remoto dela, então dá para ativar esse ITS lá no laboratório de casa também, dá para habilitar, então dá para ativar de casa também, é uma outra opção também que dá para ser feito, via sistema supervisório, né? Então tem um monte de opções aí que dá para ser feito, né? Dá para ser efetuado, né? O daqui, aí, deixa eu verificar uma coisa. Vocês. Aí vocês tinham perguntado também, esse é do. Esse é do. Essa é da chave inversora. Daí eu não sei se deu para. Se conseguirem entender aí, pegar mais ou menos isso daí. Aí é só Deu uma sim, Deus. deu para entender, né? Então vocês Deu podem sim. efetuar o teste lá e verificar mais ou menos isso e modificar. Então, na network do atuador 2 e do atuador 3 do ITS, aí nos contadores aqui tem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Calma aí que eu vou fazer uma coisa aqui. Que esse eu não cheguei muito a preparar. Eu não preparei o vídeo, tá? Do contador. O contador é bem simples também, tá? Calma aí que eu vou.
Como ele não está mostrando a tela do WinSPS, eu vou tentar configurar ele para uma outra resolução para ver se ele iniciar a exibição. Vocês vão pegar para os... Então, a tela que eu mostrei para vocês está aqui. Então, vocês vão fazer isso, ó, que eu falei para colocar em paralelo. É aqui para o acionamento do atuador 2 e do atuador 3. Para o acionamento é o que está aqui à esquerda. Está desse lado aqui. Para desativação, a esquerda. Para desativação que está à direita, para cá. Então, para o acionamento do atuador 3 é o que está à esquerda, para cá também. Para o desacionamento do atuador 3 é o que está à direita. Então, a partir do botão de parada aqui, para a direita do atuador 2, a direita aqui, a partir do botão de parada, é para desativação do atuador 2. Do atuador 3, a mesma coisa. A esquerda é para ativação. Aqui do atuador 3 também. Nos contadores, vocês têm que vir aqui do lado, nessa aba que está indicando catálogo, que é o catálogo, quer dizer, das funções do CLP, ou que o CLP oferece. Então, você clicando nessa aba aqui, ele vai abrir um menu. Nesse menu, você tem as opções das funções a mais que o CLP oferece. Ele abre essas opções aqui, em que ele vai abrir um drop-down list, em que você pode clicar aqui nessas categorias de funções, e você pode escolher as funções que você vai colocar aqui na sua programação do CLP. Cada função dessas aqui você tem na programação que você faz em ladder, em diagrama de função lógica ou em STL. Essas funções aqui de cima são as funções básicas em diagrama de contatos.
que são as que são utilizadas em circuitos de diagrama de comando, circuitos eletromecânicos de relés, diagrama de relés. Está o circuito representando o contato normalmente aberto, contato normalmente fechado e a bobina de um relé. E é claro, a derivação, né, para você abrir um ramo em paralelo e fechar esse ramo em paralelo. Aqui em cima eles já são colocados normais, né? Aqui é para você colocar um bloco dessas funções aqui. Você pode colocar um bloco de função especial, que eles estão aqui do lado. A esse bloco você pode definir o nome dele para cá. Então eles têm desses blocos aqui também, eles são colocados aqui prontos para você pegar e escolher dessas funções. O contador, ele está aqui, ó, counter, tá? No primeiro, segundo, terceiro e quarto. Dessas funções, as categorias delas que vocês têm, está aqui, ó, bitlogic, comparação, conversão, contador, counter, né? dbcall, que já é de fluxo de programação, dbcall é de banco de dados, databank, dbcall. Isso daqui é quando você tem blocos de programas, aí você pode pegar e configurar alguns dados nesses blocos de programas. Eles falam que você faz receita, né? Então eles fazem automação de algumas máquinas, aí tem máquinas de algumas fábricas que eles mudam a receita dessas máquinas que eles vão fazer. Então, por exemplo, a máquina ela faz a fabricação de alguma comida lá, né? Faz fabricação de ração para gato. Às vezes eles vão mudar a máquina lá, ao invés de fazer ração para gato, faz ração para cachorro também, né? Daí eles mudam a receita dessa máquina e ao invés dela estar fabricando ração para gato, vai fazer a ração para cachorro. Daí eles mudam o bloco de programação da máquina, do CLP da máquina, somente com essa chamada aqui da programação do CLP da máquina. Então eles mudam essa programação através disso daqui, né? Somente do banco de dados daí do programa. Jumps, que é o fluxo de programa, aí funções com número inteiro e assim por diante, né? Eu comento um pouquinho disso mais para frente. Tem temporizador também para contar tempo, os temporizadores. Aí tem temporizador com atraso de propagação, com atraso na ligação, tem temporizador com atraso no desligamento, tem temporizador com atraso no ligamento, tem temporizador que é bistável, tem temporizador que é astável, né? Aí tem uma diferença entre eles, né? Quem não viu isso ainda é que tem diferença entre os temporizadores. Tem temporizador que a hora que você liga ele, energiza ele, ele já liga. Aí o temporizador com atraso no desligamento é assim, que a hora que você liga o temporizador, a hora que você liga o temporizador é como se fosse um relógio. Aí o relógio é igual celular, né? O celular acaba a bateria, ele deixa de funcionar. Então o relógio do celular ele para de funcionar também, né? Então você tem que pegar e recarregar a bateria do celular para quê? Para que o relógio do celular volte a funcionar também. Então o relógio também é a mesma coisa. Você tem que dar corda no relógio para que ele volte a funcionar e marcar o tempo, né? Então, a hora que o relógio acaba a bateria dele ou acaba a corda dele, você tem que pegar lá e recarregar ou trocar a bateria do relógio, ajustar o tempo do relógio para que ele volte a marcar o tempo novamente. Então, o temporizador aqui é a mesma coisa. Você tem que pegar e energizar o temporizador. Aí o bloco do temporizador, é claro, você tem que colocar numa network dessas aqui e pegar e ligar um contato na network que você colocou o temporizador, fechar o contato dessa network para energizar o temporizador, aí você liga ele. Aí tem temporizador que você energiza ele, aí você já liga a saída do temporizador. Aí passa um tempo, você desliga a saída dele. Esse é o temporizador com atraso no desligamento. Aí tem temporizador, que é o temporizador com atraso no ligamento. Que é o temporizador que você faz o quê? Você pega o temporizador, energiza ele, e ele não faz nada. Aí passa um tempo, ele pega e liga a saída dele.
Esse é o temporizador com atraso no ligamento, quer dizer. Aí esse temporizador ele faz o quê? A saída dele vai ficar ligada para sempre? Não, ela vai ficar ligada até a hora que você cortar a energia dele. Então existe o temporizador com atraso no desligamento, o temporizador com atraso no ligamento, e é claro, os dois você tem que energizar para eles funcionarem, né? E para eles acionarem as saídas deles, e é claro, para eles começarem a contar o tempo deles, tem o ajuste de tempo deles, e os contadores nada mais são do que os temporizadores, quer dizer, nada mais são do que contadores também, porque os temporizadores eles contam tempo. E eles vão contar uma base de tempo, eles vão contar pulsos do sinal de clock. Aí o sinal de clock é o quê? É um sinalzinho que ele fica variando continuamente no tempo, é um sinal biestável. Astável, que a gente fala. Aí o sinal astável é um sinal que fica variando sempre no tempo. O sinal astável é um sinal que ele não é estável, quer dizer, ele não para em um nível fixo. Então é um sinal que ele não vai ficar nem inativo, nem não vai ficar desativado, nem ativado. Não é discreto, né? Igual esses daqui. Igual uma saída dessas. Então ela não vai ficar ativa nem inativa, né? Então, um sinal astável seria esse, que ele sempre vai ficar ativo e inativo, com o passar do tempo, numa determinada frequência, variando de acordo com uma determinada frequência. Então, o temporizador seria uma espécie de contador, um sinal astável. Então, dos contadores aqui, sendo naquela aba ali, vocês têm esse tipo de contadores aqui, infelizmente, como essa versão do software que é feito pela MHJ, a MHJ é uma empresa da Europa, lá, acho que é sueca ou alemã, então eles colocaram aqui os termos em alemão. Você tem o Zaeller, que é contador, tá? O ZVOR, que é Zaeller Weiler, que é contador. Contador é. Aí o Vor quer dizer em alemão que é para frente, ou adiante, adiantado. E Weimer, se eu não me engano, quer dizer que é contador para frente crescente. Esse Z-Vorm aqui, a segunda opção ali, né? Então, esses contadores aqui, você tem contador. Ah, e o terceiro ali é o Zaeller, Horner e Koller, se eu não me engano, que é o contador para trás, recuado, decrescente, tá? Ah, o Zaeller, que é o primeiro, que é o contador, tá? Contador em alemão, Zaeller. Então, essa categoria aí de funções são os contadores. Zaeller é contador em alemão. Daí, o segundo ali é contador crescente. Terceiro, contador decrescente. SC são saídas. Aqueles que estão entre parênteses ali são saídas. Daí, CU é counter up, CD é counter down. SC é contador mesmo. Os Zaeller, eles já são blocos, tá? Para contadores. O ZVOR ali, o ZRUEC também são blocos que vocês colocam no ladder. Para colocar em contadores, vocês pegam os dois primeiros ali, os AL e os ZVOR, que são contadores crescentes. O ZAELER é contador crescente e decrescente, tá? Então, de preferência, pega o ZVORM ali, que é o contador crescente. Os três últimos aqui são só saídas de contadores. Então, de preferência, vocês pegam os blocos, que os três últimos ali são somente saídas. Então, você pega os dois primeiros ali,
Pega já direto ali o segundo, para ficar mais simples ali, que já dá para efetuar a contagem direto com ele. O primeiro você tem que configurar mais entradas para ele. Vou passar só um instantinho aí. Para configurá-lo, vocês podem chegar aqui no final da programação, ou seja, no final do ladder. Vem aqui em ADD Network at the end of the block. Cliquem ali no final, né, para adicionar mais uma network. E podem clicar ali no ZVOR e puxar um bloco daqueles ali para o final da network, né? Para a network ali. Ou você seleciona ele, clica duas vezes no ladder para adicionar ele. Ou clica duas vezes nele, né? Duas vezes no computador? Duas vezes ali no ZVOR. Tá. Ali é selecionada ali a network, né? Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. O C em cima, vocês colocam o C0, tá? Começa sempre assim, C0, aí vocês vão colocando C1, C2, C3. Ali em CU é o contato que ele vai contar, tá? Aí eu falei ali, contar as caixas do... Em cima ali, primeira interrogação que ele coloca, que é C, vocês colocam C0, que é o número de contadores que vocês podem colocar. Então, vocês podem colocar ali C0. Mas digita lá, C0. Aí ali na entrada CU, vocês podem colocar ali um contato normalmente aberto, que é do que vocês vão contar o acionamento. É o acionamento que vocês vão contar. Então, o que vocês vão contar? Vão contar o número de caixas que vai entrar no processo, inicialmente. Então, qual vai ser o número de caixas que vão entrar no processo? É o número de caixas que vai passar pelo sensor zero. Então, vamos colocar ali um contato normalmente aberto, ali no CU. Então, vocês chegam ali, já vai ali em cima e coloca um contato normalmente aberto, e nesse contato coloca S0. Aspas duplas, daí vai abrir a caixinha lá, já seleciona, dá 2 cliques em S0. Tá? Então vai ficar desse jeito aqui. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Sim.
Sim, tranquilo. Esse contador, ele vai mostrar a contagem dele. As entradas desses blocos, elas estão à esquerda. Então, as entradas desse bloco são CU, S, CW e R. As saídas do bloco estão à direita. Então, vão ser Q, BI e BCD. A contagem do contador, ela é mostrada em BI e BCD. Como que ele vai funcionar? Então, cada vez que você energizar a entrada CU, ele vai dar uma contagem ali em BI e BCD. Então, ele vai contando BI e BCD ali, vai adicionando 0, 1, 2, 3, cada vez que você energizar a entrada CU, que é Counter-Up. Que esse é um contador crescente, então cada vez que você for energizando a entrada CU, e ali tem um contato normalmente aberto, ou seja, a entrada S0 é do sensor 0. Então, cada vez que for passando uma caixa ali em frente ao sensor 0, ele vai fechando a energia ali da entrada CU e vai alimentando ali a contagem. Aí essa contagem vai aparecer ali em BI e BCD. BCD é a contagem em código BCD, quer dizer, é Binary Coded Decimal. Então vai aparecer a contagem em decimal ali naquele BCD, que é a saída. Então ele vai mostrar em decimal ali a contagem. Então ali ele mostra em 0, 1, 2, 3, 4, 5. BI não. BI vai aparecer em binário ou hexadecimal ou em outro formato daí de contagem, em outro formato numérico. Geralmente é hexadecimal para computação, né? E o Q ali, aquele Q, é que a função do contador não é mostrar, geralmente não é mostrar uma contagem, porque aqui na programação do CLP, do jeito que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir ver a contagem. Para ver essa contagem, a gente vai ter que colocar ali naquele quadradinho que mostra monitoring. Ali a gente vai ter que clicar ali e ativar o monitoramento da programação para ver essa contagem. Então a gente vai ter que clicar naquele monitoring ali, ver o monitoramento ou a depuração do programa para ver essa contagem aqui de caixa. Aí vendo o programa funcionando com a simulação do CLP, dá para ver essa contagem aqui. Essa contagem ela é vista com o sistema supervisório, ou seja, com o CLP funcionando, ele vinculado ao computador, com uma tela, para ver essa contagem, para exibir essa contagem aqui, senão não dá para ver. Então, com a exibição dessa contagem aqui, dá para ser vista em um sistema supervisório, ou um sistema de exibição, com uma tela, né? Aqui no programa do CLP não dá para ver, nem no painel dele direito não dá para ver. Então, só dá para ver aqui. Então, a gente visualiza aqui, observa como é que é feito, né? Voltando ali, aí é claro, ele vai começar a contar cada vez que a caixa passar aqui pelo sensor 0. Eu estava falando aqui da saída aqui. Então, a função do contador é a seguinte: a contagem ela é feita aqui, é exibida aqui nas saídas B e BCD, mas internamente no programa. Então, para visualizar, você tem que ter uma saída, um dispositivo de visualização, de supervisão, que o CLP tem que ter na saída dele. Senão, você tem que observar aqui pelo programa, ou aqui pelo monitor do computador que está vinculado ao CLP, né?
Então, a tela do computador seria o teu dispositivo de exibição do CLP, e tem que estar conectado ao CLP. A função do contador básica mesmo seria o acionamento dessa saída aqui dele aqui após um número determinado de contagem. Esse número de contagens, ele é determinado aqui, ó, nessa entrada 7 dele. Nessa entrada 7 não. Ele é determinado nesse parâmetro CW dele, tá? Você determina nesse parâmetro CW, essa entrada 7 é que vai determinar que a contagem interna do contador ela fique nesse valor do parâmetro CW. Então, essa entrada coloca a contagem do contador no valor de CW, no valor do parâmetro CW. Tá? Mas isso a gente não vai mexer agora, por quê? Porque agora não interessa para a gente o acionamento da saída aqui. Por quê? Porque a gente vai verificar se ele está contando as caixas, né? Se ele está acionando a contagem aqui. Porque se a gente pegar e setar aqui com um valor de contagem que a gente colocar aqui, um valor qualquer de contagem que a gente colocar aqui, aí ele pode modificar o valor aqui da contagem que ele tem interno no contador dele, aí modificando o valor da contagem, ele vai dar a contagem errada, né? Aí não dá. Aí outra coisa que a gente tem que verificar também é que a hora que a gente reiniciar o processo também, ou a hora que a gente estiver testando o contador, a gente vai ter que zerar esse contador aqui. Por quê? Porque se ele der errado, ou se tiver algum problema no processo, a gente vai ter que zerar ele e reiniciar novamente. Então, essa entrada reset, a gente vai ter que colocar também uma entrada para ela e acionar ela também. Essa entrada reset zera a contagem do contador e desativa a saída dele também, essa saída aqui, que pode ficar acionada. Então, vamos ter que colocar um contato nela também. E que contato que a gente coloca nela? Coloca o contato que seria de reinício do processo, ou o contato de parada dela. Então, a gente pode colocar o contato de início do processo ou o contato de parada do processo, que a gente utiliza para parar o processo. Então, aqui Então, vamos colocar ali o contato de... Eu vou inserir o contato ali de início do processo, tá? Aí fica a critério de vocês, se quiserem colocar o de parada também, eu vou colocar o de início. Eu aconselho a colocar o de início do processo, porque qualquer coisa, se vocês pararem o processo, talvez vocês pensem assim, puxa, mas eu queria recuperar a contagem das caixas até o início, né? Então, talvez alguém se arrependa e queira recuperar a contagem das caixas, né? Até a parada, né? Então, eu vou colocar o botão de início ali para recuperação, né? Da contagem das caixas, né? Aí, pelo menos, fica... Aí, pelo menos, fica... Não fica vazio ali, né? Tem que ter o início ali, né? E a saída, a gente não vai acionar, a gente não vai utilizar o acionamento de nenhuma saída. Se vocês quiserem colocar ali também uma saída para qualquer para ser acionada, lembrando que no processo ali ele tem a gente está utilizando até a saída a gente está utilizando até a saída Q6, 7 saídas, né? Ele tem 8. E normalmente os CLPs eles têm de 8 em 8, esses CLPs que a gente está utilizando, eles têm de 8 em 8 entradas e saídas. Eles são organizados em bytes.
Então ele pode ser disponibilizado também em mais uma saída ali. Ou vocês podem utilizar posições de memória também para indicar aqui o acionamento dele qualquer aí, né? Então vamos colocar uma saída ali virtual também, pode ser colocado. Opa! Espera aí que eu coloquei uma saída dummy aqui. Pronto, eu coloquei ali, inventei uma saída qualquer ali, virtual também, de uma memória que eu não estou utilizando. Daí eu deixei assim o contador, tá? Pronto, o bloco contador ele fica dessa forma aqui. Tá ok? Ok, professor. Aí esse procedimento vocês podem efetuar para os outros contadores. Cada sensor, aí é claro, vocês colocam aqui o endereço, um nome diferente para cada contador. Vocês podem repetir. Vocês colocam um nome diferente para cada contador, não esquecer, tá? Coloca uma network, você repete a network, vocês podem copiar e colar a network. Só que daí o nome do contador tem que ser diferente. Sempre tem que ser C0, C1, C2, para cada bloquinho desses aqui tem que ser um contador diferente. Aqui os contatos aqui podem ser iguais, quer dizer, para todos eles esse contato aqui, ó, de reset pode ser igual. A saída, de preferência também diferente, sempre diferente aqui, também. Os sensores aqui, é claro, também diferente, né? Senão ele vai contar a mesma coisa daí. Pode ser igual também. A combinação daqui também pode ser feita, de sensores aqui que ele vai contar também pode ser feita. A combinação das caixas, o número total de caixas que vai sair, você pode colocar aqui em paralelo
o sensor 9 com o sensor 10. Daí ele faz a combinação, o número total das caixas, daí que saem. É em paralelo, tá? O S9 com o S10. Mas daí não é a mesma coisa que colocar o S0 aqui. É a mesma coisa. Se não tiver nenhuma caixa que cair ali no meio do processo, ou que você tirar, né? No meio do processo ali, né? Então, para garantir, você pode colocar o S9 com o S10 aqui em paralelo e uma outra network com outro contador, né? Aí você faz a diferença entre essa contagem desse contador com o outro. Daí você pode ver se tem alguma caixa que foi tirada ali no meio do processo. Aí dá para garantir o número de caixa que entra com o número de caixa que sai, né? Para os outros contadores, para ver o número de caixa que sai para o elevador da direita, é só repetir essa network com o sensor 9, aqui, no lugar do S0. Para ver o número de caixa que sai para o elevador da esquerda, é repetir essa network aqui com o outro contador com o S10, daí no lugar do S0, tá? Aí o botão de iniciar esse contato aqui fica igual para todos daí. Porque daí ele vai resetar todos os contadores daí a hora que reiniciar o processo novamente, né? Vai fazer o mesmo reinício daí, né? E aqui é bom observar que ele só vai mostrar a contagem aqui, ó, na saída, tá? Nessas saídas aqui, a hora que tiver ativo esse botão de monitoramento. Outra dúvida que eu tenho, eu não lembro se tem que setar essas duas entradas, tá? Mas eu acho que não precisa setar elas, configurar elas. Só esse parâmetro aqui, CW, que ele tem uma configuração meio específica dele. Que não é só colocar o número de contagem dele aqui. Esse número de contagem CW é o número de vezes que o contador tem que contar para acionar essa saída aqui. Essa saída eu coloquei M0.2 porque eu não vou usar ela. Mas se eu fosse ativar uma outra saída qualquer, por exemplo, motor, uma saída lá Q0, Q1, alguma coisa assim, depois do número de vezes ali, aí eu ia pegar e colocar essa saída aqui, né? Por exemplo, se eu fosse pegar e desligar o processo depois que um certo número de caixas ali saísse do processo, né? Ou entrasse no processo ali. Aí eu ia colocar essa saída aqui, né? Por exemplo, botão uma saída para desligar automaticamente o processo ali, para dar um contato ali para desligar ali, né? Eu poderia colocar um contato desse M0.2 para desligar ali e fazer o papel do botão de parada também. Um contato do botão de parada, para desligar o processo inteiro. Para um certo número de caixas que saísse ali, né? Por exemplo, 100 caixas que saísse do processo ali. Contasse 100 caixas ali e desligar o processo, né? Então, eu poderia fazer isso também, né? Então, para isso que é a finalidade do computador. Também. Professor, eu posso usar esse mesmo sistema para fazer a inversão? Pode também. Tá, isso também. Pode usar para tudo aí, né? Pode utilizar, por exemplo, para contar quantas caixas vão para a direita, quantas caixas vão para a esquerda, né? Aí faz a inversão. Aí conta quantas caixas vão para a esquerda, aí faz a inversão. Aí conta quantas caixas vão para a direita, faz a inversão. Aí pode contar quantas caixas pequenas passam, aí faz a inversão. Quantas caixas grandes passam, faz a inversão. Aí pode fazer do jeito que você quiser daí, né? Pode inventar um monte de coisa aí, né? Aí dá para fazer diversas coisas aí, né? Dá para contar quantas caixas pequenas passam, quantas caixas grandes passam. Dá para colocar o contador em cada sensor ali, né? Para ver como é que eles estão se comportando ali, né? Dá para colocar o contador ali no sensor 1, no sensor 2 também. Dá para colocar o contador, ao invés de colocar o contador no sensor 10, no sensor 9, dá para colocar o contador no sensor 3 também. Dá para colocar o contador no sensor 7, 8, ao invés de ser no sensor 9, 10 ali. Fazer outras coisas, né? Tá, mas nesse caso daí eu vou setar onde o número de caixas? Para inverter, Isso.
Para fazer a inversão? É. Ali para a caixa grande e pequena, né? Você está falando? Isso. Você faz no S2. Você faz no S2 daí. Faz no S2 e S1. Aí você faz esse mesmo contador aqui, só que você faz a combinação do S2 e S1 aqui, para contagem, tá? Ou você faz dois contadores. Você faz o seguinte, quer ver, ó? Você pega. Aí você tem que ver como é que você vai querer fazer. Você vai querer fazer a contagem para caixa grande ou pequena, ou para caixa grande e pequena também? No caso, eu vou fazer só para inversão. Na hora de. Não, mas eu digo assim: você quer fazer, por exemplo, assim, você quer que passe duas caixas pequenas e inverta, ou você quer que passe uma caixa grande, uma pequena e ele inverta, ou quer que passe. É que assim, no meu sistema tá assim, tem duas esteiras, né? Aí ele entra uma de um lado, por exemplo, entra pelo lado esquerdo primeiro, na mesa giratória, aí joga na esteira principal. Aí depois eu quero que acione a esteira direita para entrar, aí vai intercalando. Entra a caixa de um lado, por um lado, e depois entra uma caixa por outro. Ah, tá. Aham. Ah, tá. Você está fazendo assim: as caixas entram primeiro para a esteira da esquerda, e duas para a esteira da esquerda, e depois duas para a esteira da direita, né? Ela entra, é como se fosse uma bifurcação. Ela tem duas entradas de duas caixas, só que vai funcionar uma de cada vez. Aí ela vai Aham. jogar para a mesa giratória para empurrar para a direção do onde ela vai direcionar se é para a esquerda ou para a direita, para fazer leitura da altura das caixas. Aí depois que ela jogou nessa esteira, eu vou travar essa esteira para poder entrar a esteira por outro lado daí e seguir o mesmo processo. Deixa eu ver. Tá. Acho que eu entendi mais ou menos. Você vai pegar, deixar duas caixas entrar por uma esteira, travar essa esteira. E depois você vai deixar entrar duas caixas para outra esteira daí, né? É mais ou menos isso? Não, é uma caixa só. É que é duas Aham. esteiras, só que entra só uma caixa por cada esteira. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Uma caixa para cada esteira, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto aqui. Carregando o programa, que é só um minuto.
Seria assim, ó. Dá para visualizar? Aham. Aí ele vai entrar uma pela esquerda, aí ele joga para a esteira do meio. Aí outra pela direita, aí só que a esquerda tem parada aí, né? Aí depois outra pela direita, e assim vai. Ah, no IO Factory. Isso. Com o contador eu consigo fazer isso, né? Consegue. Só que nesse caso aí, quando é uma contagem desse jeito, quando você faz intercalado dessa maneira aí, dá para fazer para o contador. É uma maneira boa para se fazer. Quando eu passei isso para você, quando é contagem, quando você quer visualizar contagem de quantidade para relatório, como dessa maneira, para você ver quantas caixas já tem no processo, quanto ele processou por dia, como está a produção do processo, aí é bom o contador. Disso que você está fazendo, que é, por exemplo, pegar uma caixa e colocar intercalado para controle, passar uma caixa e depois passar a outra, aí elas passarem pela esteira ali e mandar uma para cada esteira, daí é melhor fazer por memória. Por fila, Entendi, memória entendi. tipo pilha. Uhum. Daí isso é intercalação de memória, daí que dá para fazer via as networks. Tipo aquela memória do tamanho da caixa. Tipo, ela passou pelo sensor 1, pelo sensor 2, ele detectou o tamanho da caixa, daí armazenou numa memória. Aí tem jeito de fazer isso para melhorar o processo e para aumentar a eficiência do processo, você teria que fazer o quê? Você teria que pegar e passar mais de uma caixa pelo sensor 1 e pelo sensor 2 e deixar essas caixas irem até a esteira giratória ali, né? Até a mesa giratória, né? Para fazer isso, você tem que deixar passar mais de uma caixa pelo sensor 1 e pelo sensor 2. Só que qual é o problema disso? O problema é que você só tem um sensor ali, e aí você só vai ter uma memória para o tamanho da caixa. Só que você vai passar mais de uma caixa daí pelo sensor 1 e 2. Então você teria que ter mais de uma memória para armazenar o tamanho dessas caixas. Aí você vai ter uma memória, por enquanto você só tem uma memória só para armazenar o tamanho da caixa. Então vocês têm que fazer o quê? Cria mais uma network para armazenar o tamanho das outras caixas que vão passar pelo sensor 1 e 2. Porque até elas chegarem na mesa giratória, que é a hora que ele vai ter que decidir para onde que vai enviar as caixas, para a esteira da direita ou da esquerda, aí é que eles vão utilizar essas memórias daí, né? Porque daí o tamanho delas foi capturado lá antes, no sensor 1 e 2. Anteriormente, antes de chegar na mesa giratória, em que eles vão utilizar daí a memória do tamanho da caixa. Então eles vão fazer o quê? Vão utilizar lá na frente, depois que capturou o tamanho das caixas. Nesse espaço de tempo, já tem um monte de caixa que já passou pelo sensor 1 e 2. Então você vai precisar fazer o quê? Armazenar o que foi capturado antes. Para isso que existe o armazenamento. Para armazenar uma ação que foi feita antes, lá pelo sensor 1 e 2. Então, para isso, você cria mais posição de memória para armazenamento. Então, você cria uma memória para o tamanho da caixa 1, memória para o tamanho da caixa 2, 3 e 4. Quantas caixas couberem desse intervalo de tempo que passaram ali pelo sensor 1 e 2? Quer dizer, na esteira, quantas couberem ali na esteira 1, na esteira horizontal, né? Aí você faz isso. É melhor do que utilizar contador daí, né? Por exemplo, para contar ali Entendi. quantas caixas passaram pelo sensor 1 e 2, né? Uhum. Porque o contador daí também não vai guardar o tamanho delas, né? Falar assim, ó, passou 3 caixas aqui pelo sensor 1 e 2 até a primeira chegar ali na mesa giratória. E o contador não vai falar também, ó, a primeira é pequena, a segunda é grande e a terceira é pequena outra vez, né? Aí ele não vai falar isso também, né? Ou não vai ter 2 contadores também para falar assim, né? Ó, passaram 3 caixas, daí um contador ali é um contador de caixa pequena, o outro contador é de caixa grande. Vai falar, ó, 2 caixas pequenas e o outro contador uma caixa grande, né? E não vai falar a ordem também, que é mais importante. Que a primeira é caixa pequena, a segunda é caixa grande e a terceira é caixa pequena, né?
Então, isso você faz com memórias daí, né? E esse tipo de memória, que seria uma memória, uma área de memória que a gente fala, né? Memória. Seria uma pilha, porque ela tem uma ordem, né? A primeira que entra seria a primeira que sai, né? Não seria uma pilha, seria first in, first out, FIFO. Então, se organiza a memória dessa forma que a primeira memória do tamanho vai ser da primeira caixa daí. Então, seria a primeira memória que vai chegar ali na mesa giratória, que vai ser pega para indicar o tamanho daí da caixa que vai ser enviada daí para qual esteira. Que vai ser colocada lá daí para quê? Para ela ser enviada daí para o elevador da direita ou da esquerda, para que ela seja esvaziada essa posição de memória, para que a próxima caixa que entre daí na esteira horizontal já pegue essa posição de memória novamente, para ela entrar no final da fila da memória, para que a segunda caixa entre na mesa giratória e faça a mesma coisa. Ela seja enviada para a esteira da direita ou da esquerda, esvazie a posição de memória dela, para que a próxima caixa entre e pegue essa posição de memória novamente. Ou seja, é como se fosse uma fila ali rotativa com a memória, né? Aí cada memória vai pegando essas posições de memória ali e vai rodando ali, né? Vai reescrevendo essas posições de memória, né? Vai lendo e escrevendo na memória ali até ir preenchendo ela, né? Vai fazendo uma fila ali como se fosse um processo, né? Processo de rotação. Aí o processo vai ficando mais eficiente dessa maneira ali, né? Mas daí você tem que ir fazendo igual ali foi feito nesse processo de inversão, como se fosse o intertravamento também, né? Nessa parte do intertravamento também como foi feito nisso, né? Aí uma memória vai intertravando a outra para que faça o quê? Para que eles não peguem, só que dessa vez eles não peguem uma posição da outra, né? Que a primeira caixa não pegue a posição de memória da outra caixa para que eles não sobrescrevam daí, para que não fale, ó, esse daqui é o meu tamanho daí da primeira caixa, não pega o tamanho da segunda caixa, que não pega o tamanho da terceira daí, não sobrescrevam um da outra, né? Aí tem uns detalhes ali para que eles fiquem na ordem também, para que não seja pego um do outro, né? E assim por diante. Aí eu não sei se deu para. Aí tem mais outros detalhes ali também para ver a hora que a caixa passa pelo sensor, né? A hora que ela entra na frente do sensor, né? Vai ter que se verificar a borda de subida e descida do sensor para ele captar ali e não pegar. Ele quer dizer, ele tem que pegar essa posição de memória e setar ela e pegar ela a hora que ele sair da frente do sensor, a hora que ele sair da frente do sensor, não a hora que ele entrar na frente do sensor. Porque senão ele vai setar todas as posições de memória daí, né? Vai ser passado lá, né? Certo. Beleza, daí nisso é mais simples pegar e utilizar dessa forma, com as memórias, do que pegar com o contador daí, né? E o contador nada mais é do que isso, que uma série de posições de memórias daí que são colocadas daí tudo em série, só que o contador é feito com outro tipo daí de dispositivo de memória, né? É feito com flip-flop também, só que com outro tipo daí de dispositivo, que é feito para ser colocado em sequência, né? Em contagem binária. É codificação, né? Codificador. Beleza? Ó, aí vocês peguem e testem lá para verificar isso. Aí, nesse caso que você falou, Luiz, para ser feito, se é para fazer essa inversão alternada, faz com memória daí, viu? Não faça com contador, que fica mais complicado. Contador também dá para fazer, tá? Também, desse jeito que você falou, dá para fazer. Fica mais complicado, porque daí você tem que fazer com uma combinação de contato, utilizando o set e o reset desses contadores aí. Aí você tem que fazer com o acionamento dele para ele contar até 2. Aí ele aciona a saída daí de uma memória
para acionar os contatos dessa memória daí, para dar o reset nos contadores. Daí dá para ser feito também. Daí funciona com base de memória também. Daí você vai acionando, desacionando memórias daí, né? Só que com saídas dessas memórias daí com relé, com contadores daí, né? Daí os contatos dessas memórias daí vão dar reset nesses contadores para acionar e desacionar eles. Tranquilo. Vamos fazer de memória, então. Beleza? Aí eu vou verificar esses vídeos aí e vou testar também. Eu tenho que finalizar a parte dos contadores também, que a parte ali da inversão eu vou colocar daí no Moodle também. Eu não tinha colocado antes, eu vou colocar para vocês fazerem ali. Aí esse do contador eu não terminei também, eu tenho que testar e terminar. Daí da chave inversora eu terminei também, né? Eu tenho que pegar e editar, verificar, revisar, editar, e eu vou colocar no Moodle, e depois do contador eu finalizo. Eu tenho que testar daí do contador, editar, revisar, editar e finalizar, né? Aí eu coloco no Moodle também. Aí vocês vejam lá, se houver alguma dúvida, vocês me enviem daí, tá? Beleza, professor. Tudo Tá bem? bom, muito obrigada. Opa, eu agradeço, hein? Obrigada, professor. Obrigado. Aí uma boa tarde para vocês e um bom final de semana. Pro Até senhor mais, professor. também. Bom final de semana. Não. Obrigado. Tchau. Beleza, professor. Valeu. Obrigado. Valeu, viu? Eu vou ver esse IO Factor aí. Eu não tinha visto ainda, porque eu fiquei mexendo aqui no ITS, no ISPS também. Daí a porcaria que eu estou mexendo aqui na versão de demonstração, né, de teste. Aí para instalar ela, eu tenho que pegar e instalar. E no ITS MHJ, como é de teste, ele tem 30 dias. Daí eu tenho que pegar e instalar ele e mexer dentro desses 30 dias. Senão ele Então, passa os 30 dias e. eu consegui rodar nele lá tranquilo. Eu consegui assimilar ele, o programa lá do WinSPS. Aí Aham. ele não precisa de configuração complicada, não, porque ele que já assimila automático já. Ah, tá. Aí Aí você pegou, então, mas você pegou esse limitado também de 30 dias? não, esse aqui eu consegui achar um craqueado aí. Ah, tá. É Aham. o Factory. Então, o outro também tem um instalado, o ITSP LC MHJ. Só que daí eu pensei, não, vou tentar com o Factory IO, porque daí depois eu vou ficar brincando nele. Aí É, que acabei é gostando, bem similar, tá? É, que é a versão nova também, né? Tem algumas né? diferenças ali, mas é melhor também. Ele tem um painel melhor também de mexer que o Ele é um programa feito para ITS. estudo mesmo, né? Não é para É, simulação aham. real, né? Então é só para. É, Interessante, gostei. e o duro também é que lá na universidade a gente tem a licença, o hard key para o ITS. Ah, E eu acho que logo depois que eles adquiriram essa licença e o hard key do ITS lá na universidade, lá eles lançaram o IO Factory. E a gente não tem para todos os kits não lá do ITS lá. A gente tem acho que só 5 ou 6, eu acho. Não, acho que só 5 ainda. A gente tem 7 hacks de automação com CLP lá tal, e tem 5 licenças do ITS, né? Então, poxa, ficou bem limitado, né? ficou limitado. É duro ver. Eu gostei dele. Quer que eu abra aqui para o senhor dar uma olhada aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu já dei uma olhadinha assim, É? meio por cima no vídeo de demonstração deles, mas não cheguei a ver tudo, não. Então, deixa eu ver. A parte de configuração dele aqui é bem. Deixa eu abrir aqui para ver rapidão. É cheio de planta também? Ele tem umas de demonstração. Deixa eu abrir um novo aqui. Deixa eu abrir, compartilhar essa. Essa janela aqui. Ué, não aparece a janela do. Aqui.
Aparece aí? Tá aparecendo. Apareceu, Aham. sim. Deixa eu abrir aqui um novo aqui. Esse aqui é o projeto do. Tô fazendo. Mas tem as linhas, as de simulação aqui já prontas já. Tem bastante. Ele tem mais opções que o ITS. Né? É mais completo. Ele trabalha com, tem tanque também, sensor como se fosse câmera. Aí a configuração pelo drive dele é legal também, quer ver? Aí. Esse aqui é o que já do MHJ, né? Tem vários outros aqui, ó. Muito interessante. Né? Olha só. Então, tem, A interface dele, o link dele para CLP é melhor, hein? Tem mais pois opções, é. hein? Então aqui já está, quando você endereça aqui, ó, quando você abre lá o WinSPS, ele já tá feito, é só assimilar os nomes lá na hora de fazer o Leder, né? É bem mais. Eu achei melhor, vamos dizer assim. Não, e é? Não sei se no outro lá ele tem contador de caixas, é um contador de Não, tem nada. aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, esses contadorzinhos aqui. Não, não tem. Aí, no caso, nesse aqui eu posso ligar na saída dele lá, né, do clock, né, do Pode. relógio. Uhum. Aham. Daí ele vai fazer as contagens. É isso mesmo que eu estava falando ali. Ele não tem essas interfaces ali. Só tem Aham, aquelas luzinhas, ó. sim. Aí coloquei todos os botões aqui. Ah, gostei dele. Aquela chavezinha ali não tem. É por isso que tinha que fazer com o botão de emergência lá, dar um jeito. O inversor, né, na hora que for inverter lá, aí já vai de É. novo aqui. Uhum. Eu achei bem interessante mesmo. Gostei mais dele do que mexendo com o outro lá. Porque eu dei uma mexida no outro lá, ainda meio que deu uma. Eu Não, é achei bem pouca melhor. Essa ferramenta ainda, interface está mais completa. né? Para estudo ela é bem, ó, tem as opções para você construir aqui, ó. Aqui vou colocar todos os É blocos aqui isso que também, né? funcionam. Para você ajustar ali. Eu acho que ele É, tem sensor também que dá para ajustar, né? tem. Quer ver? Deixa eu ver. Tem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Eu consigo ajustar a distância do sensor, ó. Consegue ver? Aham. A distância, o ângulo. Aí tem vários outros módulos pequenos aqui para você adicionar, mas não vou usar tudo, né? Olha. Tem todos. Esse aqui, ó, esse alarme, ó, o tanque de. Olha o tanque para mistura. É, tem como é que chama? A rack de pallet, né? Aham. Tem o machine, Com as botoeiras, chave. duas botoeiras, tem. A botoeira também ela tem o. Aí tem a configuração dele aqui também, ó. Você clica com direito, aí vem a configuração. Aí você coloca aqui se você quer de número decimal, de 0 a 10, ou o número inteiro. Esse aqui é Ah, ele do. traz medida, né? É, Olha. então aqui você pode. Aí tem o outro botão aqui, esse aqui não tem. Esse aqui também não tem. Esse você dá a configuração com direito aqui. Eu descobri esses dias. Por exemplo, aqui o número aqui as caixas, por exemplo, que eu quero que jogue lá. Aí tem o tempo delas. Ah, olha, isso dá para ajustar também. Tem. Outra coisa também, ó, o tipo de, De pallet. do pallet, se é pallet grande, o pallet pequeno. Aí tem aqui, ó, só As caixa, caixas, né? né, O se você quer tamanho delas. o tamanho. Daí no caso aqui eu coloquei só as pequenas e as grandes, né? Aí tem o tipo de base, porque não tem só caixa aqui, tem vários outros. Quer ver? Deixa eu colocar para rodar aqui para ver. Não, tem esse.
Tem que pausar aqui para poder colocar outra configuração. Ó, vamos colocar esses dois produtos aqui. Esse aqui. Aqui que ele não está ligado direto no. Só abriu o Factory I/O, ele não vai funcionar, né? Ó, aí ele funciona com outros. Aí tem a caixa e tem outro produto. Aí você pode intercalar os dois. Mas eu aqui, no caso, vou usar só caixa, né? Muito bom, hein? É bom, é bem melhor, viu? Dá pra fazer. Tem mais dinâmica, né, para trabalhar com ele. Tem. Muito mais opção, Então, mais flexível. trabalhar bem, ele funciona bem, não precisa de muita configuração. O notebook aqui não é tão bom e rodou bem. É que lá tem elevador, né? Mas aqui eu tive que colocar esse aqui, ó. Esse grandão aqui, para subir. Aí na hora que ele chega a certa altura ali, ó, daí ele some com a caixa, como se tivesse entregue a caixa, né? É, que é a mesma coisa, né? É. Então, vamos ver, na hora que estiver funcionando 100%, daí fica legal. Ah, é a mesma coisa do processo lá, que no outro vem pronto, mas aqui dá para você montar o que você quiser, né? É. Eu montei mais ou menos a base do jeito que é para fazer. Aí nas esteiras também, tem as esteiras grandes, pequenas. Aqui, ó, 2, 4, 6 metros. Eu também tem, mas é mais. Tem um tamanho de esteira só, né? De largura, né? No caso. Ah, mas esse daí você pode até escolher, né? É. As esteiras também tem acionamento, ó, o acionamento digital, o analógico. Olha. Para trabalhar com outro tipo Aham. O tipo de de controle. controle. Né? Isso aí, se fosse controle manual, né, com controle na mão, né, daí seria um analógico, né, ou digital, mais ou menos. Mas gostei dele. Aham. Tá bom, hein? Você mandou mais um pega nele, posso tentar pegar. Eu travei um pouco, na verdade, na parte de fazer essa intercalação aqui. Aí eu quero que entre uma caixa aqui, beleza, passou aqui, depois entra por outra aqui. Mas daí eu vou É que tentar até fazer com para memória teste. daí. Esse é a questão da entrada ali de alimentação, né? Aham. Porque no ITS lá ele vai colocar, a gente não tem controle sobre isso, ele vai colocando aleatório ali. Aham. Aí não, Quando não tem tem quando eu tenho como. dois tipos de caixa aqui, daí vai ser aleatório, vai intercalar só entre as duas daí no caso. Aham. Só que Ó, aqui até não a tem. mesinha ali. Ó, aí eu posso colocar aqui também, ó, só caixa pequena por aqui ou só caixa grande por ali, mas eu vou colocar aleatório para ele funcionar no aleatório mesmo, né? Para ele funcionar na base do sensor aqui, para ele medir automático. É isso aí. Ah, beleza, cara. Pô, vou baixar esse daí para dar uma olhada. Eu tenho um link ali, eu vou passar aqui. Eu posso mandar no e-mail do senhor lá mesmo? Pode? Vou Aham. mandar lá então. Aí tem uns programas lá, mas já dá para usar também. Não é muito complicado para cartear, não. Ah, já vou pegar lá, dar uma olhada nesse daí também. Uhum. Começar a mexer, É, todos os porque é botões bem aí. melhor, hein? Tudo Funciona. compatível também. É, a chave aqui, se eu quiser inverter lá, ó. Aham. Aqui não funcionou.